Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos comentar sobre a marca da besta nesses últimos dias em que estamos vivendo. Nós vamos analisar especificamente Apocalipse 13, mas isso depois da vinheta. Bom, continuando aqui o nosso trabalho, vamos entender primeiro o que significa um texto de Apocalipse e um texto profético, né? Um texto profético pode simbolizar uma coisa específica, muito específica até, como por exemplo, quando em Isaías se prevê a vinda de Ciro para libertar o povo de Israel, o rei persa Ciro libertando o povo de Israel. Então foi bem específico, né? Mas, de modo geral, na maioria dos casos, melhor dizendo, um texto profético ele prevê coisas que têm seu respectivo identificação em coisas que aconteceram há tempos atrás, como em coisas que acontecem em tempos futuros. O que significa que os livros proféticos, incluindo Apocalipse, eles são livros que são, de certa forma, objetivos, mas também simbólicos, né? Eles se referem a coisas simbólicas que podem acontecer agora ou daqui a algum tempo. Por exemplo, Isaías 53 refere-se tanto ao povo de Israel como um povo que foi liberto por Deus, foi salvo por Deus, que sofreu também na sua escravidão, lá no seu exílio, também na Babilônia, como também se refere ao próprio Messias, Jesus Cristo. Então, se você olhar só por um lado, você vai acabar entendendo errado um texto profético. E é o que geralmente acontece. Apocalipse, por exemplo, ele se refere tanto ao Império Romano, no seu contexto mais imediato, como também isso se repete durante a história. Ou seja, porque ele é um texto profético para mostrar a vontade de Deus e não uma vontade de Deus ultrapassada, mas uma vontade de Deus para hoje. Ou seja, aquelas coisas que estão em Apocalipse são alertas para aquelas pessoas que viviam naquele tempo e para as pessoas que vivem hoje. Se nós formos entender melhor isso, podemos dizer o seguinte: Jesus, ele nos falou que nem ninguém sabe o dia nem a hora em que ele virá. Um que podemos dizer que seria um sinal é que todos serão evangelizados. Jesus diz que que ele virá, não virá antes que todos sejam alcançados pela mensagem do evangelho. E outra coisa também que temos lá em Tessalonicenses é que fala que haverá uma grande apostasia. A igreja deixará de servir a Jesus como deveria. Na Europa, essa apostasia já acontece, em outros lugares a igreja ainda está sendo perseguida. Isso será uma coisa que será generalizada e mundial, né? Outra coisa que nós devemos entender é que a dinâmica dos impérios na humanidade também é muito abordada nessa questão profética, né? Tanto lá no Antigo Testamento, falando dos impérios que dominaram o povo de Deus, e como vai falar também do Império Romano e depois do Império Romano, os impérios que surgem após isso, né? Diremos que o último, talvez grande império tenha sido o romano, mas tivemos alguma coisa tipo um império também, que seria o inglês, por exemplo, que tinha um domínio grande, coisas diferentes. Eram situações diferentes, mas era uma conformação global de poder, né? E o que nós vemos aqui em Apocalipse 13 é tratando dessa conformação global de poder. Eu estava pensando em analisar o texto todo, mas vai ficar muito grande. Que eu tentei fazer uma gravação primeiro, acabou que o celular nem aguentou. Então vou fazer um apanhado geral para você. Diz o seguinte: fala no capítulo 13, fala da besta do mar. Antes fala do dragão, que é o próprio diabo, tentando perseguir a igreja, né? Para que ela fosse destruída e que para que conseguisse dominar o mundo de modo geral. E como perseguiria a igreja? Como destruiria a igreja? De diversas formas, com a própria perseguição, como ocorre em países islâmicos, e também perseguiria a igreja com ideias, ideologias estranhas, idolatria que faria com que um povo de Deus se apostatasse, né? Então, nós podemos ver no capítulo 13 que surge a besta do mar, que, de modo geral, representa um poder internacional, tá? Um império internacional. Assim como o Império Romano foi internacional, o Império Assírio foi internacional, o Império Grego foi internacional, o Vários impérios internacionais.
né? E atualmente vivemos no mundo da globalização. Isso aqui eu fiz um resumão no que está aqui até o versículo 10. E essa besta da terra, ela tem sete cabeças, 10 chifres e tal. Isso já falei do que representa. E é interessante que ela recebe um ferimento de morte, uma cabeça, e o dragão, ou seja, o diabo, a cura. E todos passam a adorar o diabo, porque o diabo cura essa besta da terra. Do mar, melhor dizendo. Logo depois surge a besta da terra. A besta do mar representa o quê? Representa o internacional, né? O que liga todos os continentes? Não há uma conexão muito por terra. Tudo é feito por mar. O mar significa o mundial, o império mundial de forma geral. E a besta da terra, ela simbolizaria exatamente uma religião falsa, né? Uma religião que adoraria o anticristo. Você vai encontrar isso com mais detalhes em Apocalipse 13, de 11 a 18, sobre a besta da terra. Então, tem duas coisas que vão fazer com que o anticristo venha. É apostatar a igreja, né, para que ela venha adorar, venha ignorar as coisas do diabo, né, e inclusive uma adoração ao diabo, né, e também virá uma falsa religião que irá levar as pessoas a afastar-se cada vez mais de Deus para adorar o diabo. Já vemos várias tentativas disso atualmente. E por que elas não ocorrem? Porque Jesus mesmo disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora, só o Pai que está no céu. Isso quando Jesus estava aqui na terra enquanto homem, obviamente, né? Então, o que está dizendo aqui significa que há um plano de Satanás para apostatar o povo de Deus e levar o povo de Deus à destruição. Esse plano de Satanás é exatamente o mesmo que ele fez com o povo de Israel, para que o povo de Israel apostatasse em determinados momentos de sua história, certo? E o povo de Israel se arrependeu e coisas do tipo, né? Depois se apostatou novamente, afastando-se do verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo. E é interessante que esse plano de apostasia o diabo sabe que dá certo. Mas ele sabe que só dá certo se as pessoas negarem a Jesus. Então ele tenta cada vez mais aumentar essa apostasia, trazendo vários anticristos, né? Que eles trazem filosofias novas, doutrinas novas, ideias novas, que na verdade são apenas perversão da verdadeira adoração ao Senhor. E com isso ele tenta vencer. Nós podemos ver na história diversas situações em que parecia que realmente o anticristo estava vencendo. Lutero mesmo já tinha considerado o Papa como o homem da iniquidade na sua época. Naquela época fazia sentido, hoje talvez não faça tanto. Né? Na época da Segunda Guerra, por exemplo, Hitler, como o homem da iniquidade, fazia todo sentido. Isso significa que eles não eram o homem da iniquidade? Não necessariamente. Significa que eles foram tentativas fracassadas do diabo, certo? Tentativas fracassadas do diabo. Porque o diabo não sabe quando ele vai conseguir gerar a grande apostasia. E por isso Deus dá a libertação ao povo, né, para que mais pessoas se salvem através da igreja. Por isso aquela ideia, está escrito que vai acontecer, então devemos deixar tudo de lado e deixar que o diabo tome conta. Isso não é coisa de crente. Porque um verdadeiro crente faz o quê? Prega o evangelho e insta a tempo e fora de tempo. Bom, depois que você vê a questão da besta da terra, né, que seria uma besta religiosa, ele diz o seguinte, né, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja-lhes dada uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome, né? Isso aqui é interessante, ele vai dar o número do nome aqui, como eu falei, refere-se a Nero especificamente aqui, entretanto se repete durante toda a história, né? Então não vai poder comprar nem vender quem não tenha uma autoridade sobre si, quem não aceite aquela autoridade, né? Esse número 666 era um tipo de jogo de números e palavras hebraico que se referia a Nero, né? Porque em hebraico não tem vogais, só tem consoante.
E os números eram consoantes, né? Então era como se fosse o número, o nome de Nero escrito só com as consoantes ali, né? Então sabia-se que era Nero. Hoje já pode ser outra pessoa totalmente diferente. Em outro momento, né, o candidato para o anticristo, o homem da iniquidade, era Hitler, por exemplo, né? Então hoje já não é. Então precisamos entender uma coisa, que o Apocalipse ele está falando aqui que vai falar com grandes e ricos e grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos. Vai ser dada uma marca na mão direita ou na testa, ou seja, será um domínio mundial, internacional, tá? Então devemos tomar muito cuidado com isso. Atualmente vivemos uma situação em que um domínio internacional está se configurando a partir de uma possível doença ou de outras doenças que vêm a aparecer, segundo certas ameaças. Hoje mesmo ouvi uma notícia, né, que em São Paulo, o prefeito, que é um prefeito de esquerda, colocou ou foram os vereadores, talvez, não sei se com a anuência do prefeito, a reportagem não deixa claro. Só diz que a lei, pelo menos, foi sancionada pelo prefeito. O que acontece? O comerciante que estiver vendendo em que uma pessoa entra na sua loja sem máscara, ele pagará R$ 5.025 por cada pessoa que entrar sem máscara. Ou seja, o comerciante não vai poder vender se não tiver aquele sinal distintivo. E aí você pensa, mas a máscara é aqui. Sim, mas onde que é lido com o termômetro? É a sua testa. E onde que recebe o álcool? A sua mão. Certo? Então, eu quero dizer para você que isso é mais um alerta. Não significa que isso vai chegar ao fim dessa situação com o domínio do anticristo, mas que é mais uma tentativa de Satanás para ludibriar a humanidade. E devemos estar atentos e orando para que Satanás não tenha poder sobre as nossas vidas, nem de nossos familiares. Podemos respeitar a legislação, sim, claro, mas devemos estar orando para que Satanás seja vencido mais uma vez. Porque Satanás está atuando, está agindo nessa situação e quer levar muitas almas para o inferno nesse momento. E qual é a função do cristão? Orar para que e pregar o evangelho para que Satanás seja vencido. Igrejas estão fechadas, as pessoas não podem ir às igrejas. Agora, já para comprar e vender, já tem que ter um sinal na sua testa que você não está com febre, né? E na sua mão que você higienizá-la, né? Inclusive, essa questão de higiene, né? Tanto a febre quanto a higiene das mãos, era uma coisa muito comum ao nazismo, né? Então devemos tomar muito cuidado. Não que atualmente isso esteja acontecendo, digamos assim, sistematicamente, de forma objetiva. A gente ainda não tem dados para dizer isso com certeza, mas que Satanás pode usar isso para infiltrar o homem da iniquidade e gerar uma situação de medo tal que as pessoas prefiram ser dominadas pelo maligno do que de repente ter essa ameaça, isso Satanás pode fazer sim. Então tomemos cuidado. E cabe mais uma vez à igreja pregar, evangelizar e orar para que os planos de Satanás sejam frustrados. Esse é o meu apelo a você. Ore, peça a Deus, pregue, anuncie o evangelho, porque o fim está próximo e você precisa fazer a sua parte como servo de Deus. Porque se você não fizer a sua parte, a apostasia vai chegar. E sabe o que acontece quando a apostasia chegar? Não é que você vai para o céu, não. É que seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu parente mais próximo, seus amigos vão para o inferno e você não fez nada para impedir. Então não caia nessa história de que tá para acontecer, então vamos deixar acontecer. Não, isso não é coisa de crente. Quando o crente pensa assim, se ele pensa sem querer, é inocente, mas não é o adequado, tá bom? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.